desesperado. Mano, estragou todo o esquema. Acontece. Aí, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa? Seria bom que a gente tivesse, até com a Cibele, que também já deu um feedback a respeito disso. O Jonatas também, essa semana, conversou comigo a este respeito. Que foi uma espécie de um feedback mesmo, né, cara? O que aconteceu desde o nosso primeiro encontro que, de alguma forma, trouxe para vocês uma contribuição de falar, maneiro, eu consegui fazer isso aqui nessa semana, graças à reflexão que a gente fez, me deu uma melhorada nesse ponto. Talvez, para alguns, não sei se aquela na roda que a gente fez lá, né, se subiu a algum ponto, ou se é muito cedo ainda, então não percebeu uma subida, mas já percebeu algum tipo de comportamento que na visão de vocês foi legal. A Pri me falou alguma coisa também na empresa esses dias. Queria que vocês começassem falando um pouco sobre isso, tipo, o que o primeiro encontro já contribuiu para o meu dia a dia, de forma simples, mas que possa ter contribuído. Trouxe uma clareza, assim, de alguns pontos principais que eu preciso tratar para melhorar essa questão da ordem mesmo. Uhum. Então, no primeiro momento, a ideia é que já veio para você com um pouco mais de clareza de quais são as áreas que você precisa de mais ordem. Foi isso. Exatamente. Maravilha, maravilha. Dentre as áreas, você viu alguma coisa diferente do que tu tinha colocado lá na roda que a gente fez da vida em ordem? Tipo assim, cara, no dia da sessão eu pensei que era isso daqui, depois eu vi que era uma outra coisa, ou não, realmente estava coerente com o que você estava pensando? Apareceu algum assunto mais de importância? Realmente estava bem coerente, assim, com o que eu tinha analisado ali no momento da nossa videochamada, né? Tava bem coerente. Show de bola. Muito bom. Dona Pri, alguma coisa que você já percebeu que deu um avanço aí, um ajuste, um caldo em relação ao primeiro encontro? A última aula foi muito boa, né? Foi muito, muito boa. Que a gente falou sobre essa questão de controlar a ansiedade, de não ir dormir com a sociedade, né? De ser menos neurótico ali com algumas questões. Então, isso foi muito bom para mim. Eu consegui até aplicar esse nível de raciocínio, né? Esse nível de entendimento. Eu tinha até uma gravação aqui bem importante, com uma cliente bem importante, e eu consegui ficar tranquila, não fiquei nervosa, ansiosa, meu Deus, o que ela vai achar, será que ela vai gostar, será que vai dar certo? Cara, eu nem me reconheci, tipo assim, foi bem no dia seguinte, pós a vida em ordem, né, pós a nossa mentoria aqui, e eu fiquei muito, muito tranquila, não parecia nem que era eu fiquei super tranquila, e até agora eu tô assim, caraca, deu tudo certo, e eu não gaguejei, não travei. Ela, inclusive, elogiou muito o meu trabalho, né? Falou que vai falar aqui com o William e tal. E eu até brinquei aqui em casa, né? Falei, quem diria, né? Uma hora você tá com medo de atender uma pessoa que, tipo, super reconhecida nacionalmente, e no outro momento ela tá falando que você tem que fazer uma sociedade com o seu chefe, entendeu? Então, assim, foi muito legal, foi muito legal. Então, essa questão de a gente ser menos neurótico, de a gente ter mais. Não ficar dormindo com a sociedade, por exemplo. Cara, ficar tranquilo, se vão gostar, se não vão. Não é um problema que você tem que ficar com dentro de vocês, tem que dormir com isso, sabe? Então, assim, para mim foi só o primeiro dia, as primeiras falas, as primeiras apresentações já me deu muita clareza e já me deu um ânimo, assim, muito, muito bom, muito legal. Que ótimo, que ótimo. Muito bom. A Obrigado pelo feedback. Para mim, é nem tanto nesse sentido, mas ela vem mais como a questão daquele pensamento que vem que, tipo, já tô quase 30 anos e minha vida não é aquilo que eu imaginava e eu não almejei aquilo que eu desejaria e, enfim. E aí começa a bater aquele desespero, mas melhorou um pouco em relação a isso também, porque dá para vislumbrar, assim, um horizonte, né? Então,
você vê além, né? Você vê que não necessariamente precisa ser desse jeito, né? Acho Boa. que é isso. Ô, Excelente. Lucas, Dá uma outra uma outra coisa perspectiva de também. como as coisas precisam ser, né? Isso. Uma outra coisa também, acho que fazer essa reflexão das notas, assim, tipo, para cada hierarquia da vida, acho que foi uma reflexão legal, que eu fiquei, caraca, meu Deus, eu preciso melhorar muito algumas coisas, assim, que eu fiquei, eu acho que fazer isso é bem legal, porque a gente começa a se avaliar e falar, caraca, eu tô bem mal nessa parte aqui, eu não tinha parado pra pensar. Se eu pensar, cara, em relação a bem-estar, eu tô nota 4, sabe? Tipo, minha família, tô nota 5, quando deveria ser pelo menos um 9, vai. Então, isso foi bem legal também de fazer, assim, ter essa reflexão. Verdade. Foi bacana mesmo. Que bom. Beleza, pessoal. Belezinha, belezinha, belezinha. Acho que a coisa mais importante, assim, é vocês terem essa noção de que pode parecer que a gente esteja falando em muitos momentos, em alguns momentos, pode parecer que a gente está falando de uma questão muito aberta, né? Psicologia dá para nós esse senso, às vezes, de ser uma coisa meio viajada mesmo, assim, né? E não muito quase que matemática da gente mexer, da gente arrumar, da gente resolver. Mas, como a gente está falando de cérebro, como a gente está falando de comportamentos que já foram mapeados, por mais que a gente esteja falando de virtudes e tal, são comportamentos mapeados, que têm nome. Por isso que eu falo que no meu método o primeiro passo é a essência, né? A gente descobrir o nome das coisas, a gente dá o nome certo a cada uma das coisas. Quando a gente entende isso, que cada coisa tem um nome, não é à toa que as coisas do mundo foram criadas, tanto por Deus quanto pela ciência, ou nominadas, né? É porque tem um jeito, tem um caminho técnico para seguir, embora a psicologia também seja essa ciência humana que tem essa abertura mesmo, né? Pois bem, hoje, sei que talvez pelo tempo que a gente ficou, como foi semana passada, e a gente já está na próxima semana se encontrando, a ideia era a gente ter um espaço maior, de 15 dias pelo menos, não deu tempo de ver o filme lá do Show de Truman, muito provavelmente. Mas não desistam de assistir, não desistam. O meu papel com vocês aqui não vai ser do professor chato que vai ficar enchendo o saco. Mas eu sempre vou lembrar porque eu sei da importância. Então eu não vou ficar, porra, vocês não assistiram essa merda? Vocês têm que assistir, senão vocês não vão melhorar? Não vai ser isso que eu vou fazer com vocês. Mas eu sempre vou dar um jeitinho de falar, pessoal, pô, lembrem das tarefas, assistam lá, porque vai ser bom, porque vai ser interessante e tal. E hoje eu já tenho um outro filme também, por incrível que pareça, coincidência ou não, eu já tenho um outro filme para passar, que é um outro filme do Jim Carrey, inclusive. Vocês já assistiram o filme Sim, Senhor? Não assistiram ainda? Você não Jim viu o Carrey é primeiro? maravilhoso, né? Qualquer Ele filme, acho que o Todo-Poderoso deve ensinar alguma coisa, entendeu? tem alguma coisa ali que ensina também. Ele é muito bom, mas eu já nunca assisti isso. também nunca assisti, não. Uhum, beleza. Você ia falar alguma outra coisa, William? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Ah, tá. Beleza, beleza. Sem problema. Então anotem aí o filme Sim, Senhor, do Jim Carrey com a Zooey Deschanel. É um filme interessante, um filme engraçadinho e, enfim, é muito legal. Eu particularmente gosto muito desse filme. E ele vai falar um pouco sobre isso que a gente está dizendo aqui, né, sobre a questão do lazer hoje, das atividades prazerosas e tal. Bom, eu já vou logo de cara falar para vocês, antes de passar qualquer validação, uma coisa que muito importa. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim ou não? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Cadê o negócio que eu queria pegar para mostrar para vocês? Nossa, eu tinha visto aqui para mostrar para vocês. Aqui. Vocês sabem que eu estou indicando alguns livros, né? E que eu estou indicando alguns filmes, então já passei logo de cara um filme, e aqui tem um livro, ó, chamado Rumo à Felicidade.
Rumo à Felicidade, do Fulton Sheen. Bom, é um Esse, livro bom. Oi? essa edição é top. Essa edição é bonita, né? Da MBC. Pois bem, por que que eu tô falando desse livro, né, também? Porque ele vai... Ó, Nick aí, ó. Ei, Nick! Mas... Por que eu tô falando desse livro, né? Porque também está dentro desse assunto que a gente vai falar e que, como vocês sabem, todos os assuntos são muito extensos, né? Eu vou conseguir só abarcar melhor isso quando eu tiver as sessões individuais aí com vocês, no sentido do pormenor da vida de vocês. Mas, assim, pessoal, logo de cara, vocês já conseguem entender quando eu falo, vamos colocar duramente o seguinte, olha, vida em ordem, se eu estou falando que a gente coloca a vida em ordem quando a gente tem essas etapas da vida que eu falei para vocês, bem ajustadas, o lazer, as atividades prazerosas, elas fazem parte dessa ordem de vida. Então, em suma, para ser bem objetivo logo de cara, tenham momentos... Tá, obrigado por avisar, Pri. Acabei de ver seu recado aqui, minha foto não está gravando. Por que será? Tá aparecendo aqui que tá esperando. Tenta sair e colocar de novo. Eu vou tirar e colocar de novo. Eu já aceitei ela, mas não sei o que está acontecendo. Vai ser até bom por um lado que aqui tem, se ela gravar agora, essa bendita, a gente já vai estar mais no assunto. Ele nem tá fazendo aquela requisição para entrar na reunião. Não sei por que está acontecendo isso. De qualquer forma, o do Drive está gravando. Entendeu? Lucas, se você quiser, aperta no end nela e fecha como se ela não fosse gravar e tenta colocar ela de novo, entendeu? A Uhum. DD permite de novo para ver. Então, foi o que eu acabei de fazer. Agora ele pediu permissão. Vamos ver. Já abriu. Abriu, né? Maravilha. Então, assim, sendo direto, né? Poxa, é importante que nós tenhamos, vocês precisam, nesse sentido primário, antes de eu dar justificativas, acreditarem em mim, que é importante que a gente tenha um lazer na nossa vida, uma atividade prazerosa na nossa vida. E como vocês aqui, os dois aí, já estavam no Café com Psicologia, vocês já sabem um pouco do porquê. Isso já foi um pouco adiantado. Porque quando a gente tem as atividades prazerosas na nossa vida, a gente cria na nossa cabeça um sistema, por assim dizer, de multiplicidade, tá? Então vocês podem colocar com tranquilidade aí. O que que acontece quando a gente tem atividades prazerosas na nossa vida? Ora, o Lucas falou que a gente tem um sistema, uma amplitude na cabeça, uma extensão na cabeça, de forma que a gente, essa extensão permite a gente a não ficar aprisionado nos problemas do trabalho, nos problemas das regras de vida, entendeu? Dos deveres de vida. Um problema muito sério, mas muito sério mesmo, é quando a gente começa a entrar nessa lógica de, cara, trabalho, essa dedicação, esse negócio, e a gente não consegue sair disso. A atividade prazerosa, o hobby, o lazer, esses momentos assim, pô, eles dão para nós o seguinte, cara, beleza, eu estou fazendo alguma outra coisa da vida que não só trabalhando, que não só fazendo os papéis rígidos da coisa. Teve uma live do Ítalo, que me marcou muito, cara, porque eu estava numa época muito assim, nossa, turrão, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, minha vida tem que ser assim, tem que ser assado, nanã. E aí, naquele momento da live dele, o que ele falou? Ele falou, cara, olha, a gente tem que ter um supérfluo que vale a pena. A gente tem que ter um supérfluo. Importante a gente ter um tipo de supérfluo que vale a pena.
Abriu uma outra tela aí para vocês ou não? Abriu, né? Bom. E aí, cara, esse é o preâmbulo que eu passo para vocês. Se vocês tiverem lazer, vocês vão expandir a cabeça de vocês, vão diminuir o senso de autocobrança das atividades corriqueiras que vocês têm para fazer ao longo da semana. E aí as chances são que vocês saiam um pouco da loucura de, olha, eu tenho que fazer, tenho que entregar. Lucas, mas no começo eu não consigo, né? Quando eu pego um hobby para fazer, eu sempre fico preocupado com a questão do meu trabalho. Parece, e eu sei que dá essa impressão, parece que quando eu estou cuidando da minha parte de hobbies, de lazer, parece que eu estou pecando, né? Parece que eu estou faltando com a vida que eu tinha que estar seguindo de trabalho, de rotina. Então, na hora que eu estou no lazer, parece que eu estou deixando de lado uma coisa profissional que eu tinha que estar fazendo. Não é assim que as pessoas se sentem, muitas vezes? Né? Mas eu estou fazendo isso aqui, eu tinha que estar fazendo aquele trabalho. Aí a gente fica culpado, a gente fica preocupado com as altas demandas que a gente tem, e isso, infelizmente, acontece. Mas aí eu vou dizer para vocês, Lucas, também logo de cara, tá? Antes de entrar em explicações maiores. Como que a gente resolve isso, Lucas? Por favor, me ajuda. Cara, hábito. Como todo e qualquer outro hábito. Tá? Como todo e qualquer outro hábito. Então, no começo, quando você estiver fazendo uma atividade prazerosa, na sua cabeça vai aparecer que você não pode fazer aquela atividade prazerosa. E aí você então vai fazer o seguinte: você vai pegar e vai continuar mesmo com aquela culpa. Eu não estou dando dado científico nenhum para vocês, eu não estou falando nome de autor nenhum para vocês. Eu só estou falando o que tem que fazer. Porque na mentoria, como eu disse, eu vou falar o que tem que ser feito. Tá? Então, no primeiro momento, a questão é muito essa mesmo, assim, tipo assim, ó, me ouçam, simplesmente levem a sério essa questão, porque vai dar bom para vocês. Ponto. Hábito. Hábito. Tenha um momento, William, de você tocar o seu violão que não seja o momento que você está tocando violão para a igreja, ou o momento que você está tocando violão porque você tem que pegar aquela música de uma apresentação do casamento que vocês foram tocar e tal. Tenha um outro momento do violão, entendeu? Em suma, é isso que precisa acontecer. O William precisa ter um outro momento do violão. Priscila, você canta lá na igreja, por exemplo, e você gosta muito de fazer isso, show. Só que tenha um outro momento para você cantar com as amigas no karaokê, estou dando um exemplo. Né? Tenha aquele momento mensal. E aí vai dar culpa no primeiro momento e vocês vão fazer igual escovar o dente. Vocês vão lá e vão falar, tá, mesmo assim, é um hábito que eu preciso ter. Beleza? Então, já anotem aí, enquanto eu estou falando, se vocês não tiverem, já tiverem anotado, beleza? Mas se não tiverem anotado, já anotem aí o seguinte: qual é o hobby, qual é a atividade prazerosa que vocês vão começar a fazer, nem que seja uma vez por mês, ainda que vocês se sintam culpados, tá? É bem isso. A Larissa acordou de novo, acabei de ouvir. Tá? Então, no primeiro momento, pura e simplesmente, qual é a atividade que vocês vão fazer? Ontem eu fui jogar beach tênis e foi surreal, libertador. Uma coisa aleatória que eu fiz por mim, deu pouco de culpa no começo, mas exatamente. Eu fiquei feliz quando eu ouvi a Ana falou, né? Ah, a Pri foi jogar beach tênis com a gente. Cara, na hora já bateu na minha cabeça, na hora. Já bateu, vida em ordem. Tipo, pô, legal, saiu do trabalho e foi lá curtir um pouco, entendeu? Precisa. Futebolzinho, nananana. Beleza? Bom, dito isso, a nível de mentoria mesmo, cara, eu tô, né, por assim dizer, dando essa ordem para vocês fazerem isso, porque eu sei que vai funcionar, eu sei que vai ser sensacional. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre como a gente pode estruturar isso melhor. Então vamos lá, pessoal. Na cabeça de vocês, no cérebro de vocês, nós temos as famosas distribuições lá, cerebrais, e nós temos uma parte do nosso cérebro
que vocês já ouviram falar, que é o tal do sistema límbico, tá bom? O tal do sistema límbico. Está lá na cabeça de vocês. Quando a gente fala em sistema límbico, a gente está falando que ali é um setor do cérebro de vocês que está muito ligado às percepções de emoções, tá bom? Medos, inseguranças, alegrias mais rápidas, tudo que é associado à percepção mais primitiva nossa, que a gente chamaria de instintivo, beleza? E aí vocês pensam o seguinte, tudo que está no nosso cérebro, tudo, ele precisa ser alimentado como ele tem uma dualidade. Tudo na nossa cabeça, inclusive a própria dopamina. O pessoal fala da dopamina, dopamina. Ah, é ruim porque você está com muita dopamina quando você fica olhando o celular. A dopamina, ao mesmo tempo que ela é uma injeção boa na nossa cabeça de energia, ela também é uma injeção ruim que vicia. Não é isso que a gente aprendeu? Então, todos os lados funcionam do mesmo jeito. Cara, se as emoções que vocês passam, prestem bem atenção nisso aqui. Se as emoções que vocês passam são só as emoções, então, você pensa aquela pessoa que é super controladinha, tá? Se as emoções que vocês passam são só emoções ruins, são só emoções de susto, são só emoções ligadas ao estresse, são só emoções ligadas ao medo. Vocês estão vendo minha tela branca aí de lousa ou não? Que raiva que dá nesse negócio que não compartilha minha tela. Agora vocês vão ver vocês e a tela, né? Não era assim que eu queria. Não, tô vendo sua tela. Estão vendo sua tela? Que bom. Tá, filha da mãe. Isso. Então, olha. Quando vocês entregam para a cabeça de vocês só a questão do medo, da desorganização, do caos, da insegurança, dos problemas de vocês, né? É como se vocês tivessem É como se vocês estivessem alimentando uma parte importante do cérebro de emoção, mas estivesse só colocando coisa ruim. Por quê? Porque ou vocês têm controle, rotinas, ou tem estresse, medo e trauma. Entende que vocês estão deixando de alimentar um outro lado importante na cabeça de vocês, que é o lado da alegria, que é o lado do prazer, no mesmo sistema, que é o nosso sistema lá de recompensa, que tem ali na parte primitiva também. Aí o que as pessoas geralmente fazem? Elas cancelam esse lado aqui, né? Então não tem mais. Puta, tá um terrível esse desenho aqui, né? Não tô conseguindo fazer a porra do bagulho. Cadê? Sai da minha frente. Essa telinha pequena aqui me deixa bravo. Pronto, deixa eu ver. Ele não sai da minha frente, a caixinha de cor. A caixinha de cor tá aparecendo para vocês aí? Tá? Ela não sai mesmo eu clicando aqui, olha, que chata. Sai a caixinha de cor. Só se eu trocar o módulo do negócio. Bom, foda-se. Pois bem. De um lado, nós temos medo, estresse, ansiedade. E do outro lado, o que as pessoas fazem quando elas querem ter a vida em ordem, quando elas querem ter uma vida organizada? Eu tenho rotinas, eu tenho chatices de deveres que eu tenho que cumprir, eu tenho um monte de demanda que eu tenho para entregar. Então, a parte primitiva dela, emocional dela, só é alimentada com estresse, com susto. Entendeu? O que eu estou falando para vocês? Visto que não é possível mais, na vida adulta, do jeito que a gente está vivendo hoje, a gente se livrar dessa parte de estresse, a gente se livrar dessas correrias, dos medos que aparecem, do carro que bateu, do não sei o quê, a gente precisa, para equilibrar o lado, por assim dizer, primitivo, emocional do cérebro, entregar para ele uma outra dose proposital de alegrias, prazeres, sei lá, coordenadamente, aquele docinho, aquelas boas memórias. Quando vocês vêm lá no meu Instagram, que eu vou lá e faço uma foto bonita,
Vocês veem que eu coloco as fotos lá e falo, beleza, beauty, why beauty matters, né? E aí coloco lá fotos bonitas. Antes eu fazia uma sequência no meu Instagram antigamente colocando a beleza importa e tal. Por que eu faço isso? É para mim também, não é só para o público que me assiste, mas é para que eu crie registros de boas memórias, de beleza, de coisa bonita, de coisa agradável. Um docinho que você pega e come, desde que você não esteja prejudicando a sua agenda, a sua dieta e tal. Esse é um estímulo de contraponto. Ou, para quem quiser o termo que a gente usa também na psicologia, é um movimento pendular. Tá? É o pensamento pendular ou as emoções pendulares. Então, se eu tenho para um lado, cara, eu estou muito estressado, eu estou muito assim, eu preciso puxar o pêndulo para o outro lado. É como se fosse aquela balancinha mesmo, que está indo para lá e para cá. Tá? E aí, por que eu citei o filme do Sim, Senhor? O que acontece na cabeça, geralmente, do pessoal quando a gente vai falar de prazeres e atividades prazerosas e etc.? Eles querem ir para um outro lado e criar como se fosse um sistema de fuga. No filme do Todo-Poderoso, perdão, Todo-Poderoso foi o que você citou, no Sim, Senhor, ele tá, enfim, vivendo um estilo de vida X, Y, Z, e aí ele pega e fala o seguinte, cara, eu vou passar a dar sim para todas as coisas que me convidarem para fazer. Tudo que aparecer agora, eu vou querer aproveitar as oportunidades da vida. Sabe aquela galera do Carpe Diem? E você imagina o Jim Carrey fazendo isso, né? Então, cara, é muito maneiro, é muito engraçado o filme, é muito legal, assim, não é engraçado de mega gargalhadas, mas, assim, é bonzinho o filme. E aí ele começa a dar sim para tudo que aparece, e começa a fazer umas coisas muito interessantes, muito diferentes. E é o que acontece com muita gente que não tem a vida em ordem e que acha que lazer e atividades prazerosas e prazer e tal deve ser tudo na vida, porque, meu, eu tô muito estressado e tal. E aí começa a viver só os prazeres, começa a dar sim para todo tipo de atividade que aparece. Apareceu um show, queria muito nesse show, vou comprar. Eu tô afim desse livro, eu vou comprar. Fulano pediu para ficar comigo, né? Os solteiros aí de plantão. Não, eu vou lá. Não sei o quê. E aí a pessoa entra para um outro lado. E aí o que ela faz na cabeça dela? Ela faz uma espécie de sobrecarga dessas emoções, sobrecargas dopaminérgicas. Então, aqui eu explico para vocês, então, o que acontece com este aparelho, ou com o videogame, ou com os doces. Tá? Então vamos puxar novamente o que a gente está explicando aqui até agora. Passo 1. Fui direto com vocês e falei o seguinte: vocês precisam ter atividades prazerosas na vida de vocês. Se comprometam, já escrevam o que vocês vão fazer, pelo menos uma vez por mês, como uma atividade de prazer que vocês vão ter que fazer. Não tem a ver com o que você tem que entregar na igreja, não tem a ver com o que você tem que entregar no trabalho, não tem a ver com uma expectativa que a namorada, um amigo esteja com você. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma coisa que vocês façam, que gostam, que faz bem, que é prazeroso. Pronto. Passo número 2, o que eu falei para vocês? Pessoal, temos uma parte primitiva no cérebro, está muito ligado a essa parte da amígdala, né? O nome dessa parte é amígdala, está dentro ali do sistema límbico, ligado a essa parte de emoções, dos vínculos que a gente tem. Essa parte responde ao estresse, essa parte é a parte de luta ou fuga, é a nossa parte primitiva, só que ela também precisa ser alimentada com a parte positiva, não pode ser só com os sustos da vida. E aí disse o seguinte, que tem pessoas que estão tão atarefadas que elas só conseguem viver 2 mundos, ou o mundo da ordem da regra, ou o mundo do susto, do medo, do problema. E ela está ali resolvendo só o problema. Ela não cria um sistema para ela de prazer. Isso faz com que ela sobrecarregue o sistema límbico dela, com que ela sobrecarregue a amígdala dela, com que ela sobrecarregue o hipocampo dela, que é uma outra parte importante. Vocês podem, um dia, se tiverem interesse, pesquisar sobre o cérebro. Na parte psicológica, pesquise hipocampo. Lucas, sempre gosto de assuntos de psicologia, e eu queria entender parte psicologia cerebral mesmo. Pesquisa aí, hipocampo, né? Ou hipotálamo também. Vocês vão conseguir entender muito sobre psicologia do cérebro pesquisando sobre essas 2 áreas. Tem vídeos no YouTube, tem aulas, é maravilhoso, assim, tem muita coisa legal. Tá? E aí o seguinte, chegamos então, aí acabei de citar o filme do Sim Senhor. Eu não peguei trechos dele para trazer aqui como foi da outra vez, porque o trecho que eu trouxe do Show de Truman deu direitos autorais no meu vídeo quando eu fui colocar no YouTube lá.
Mó veneno. Então tem no Drive, mas eu gosto de colocar no YouTube também, porque, enfim, tem lugar que sobe mais fácil pelo YouTube e aí deu direitos autorais. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar trecho depois para vocês no grupo, para ficar melhor. Do que colocar aqui e acabar dando direitos autorais, eu ter que editar o vídeo, porque fica grande, né? Fica 2 horas e pouco de vídeo, 1 hora e pouco. Mas aí eu falei para vocês, então, que no filme do Sim Senhor, a gente passa para o outro lado, que é o que a gente está vendo na nossa sociedade. Pessoas que estão querendo fugir dos deveres, fugir do estresse, e estão, então, se imergindo em questões de prazer e lazer, e elas estão perdendo toda a linha de uma linha moral, porque eles se corromperam na parte dos deveres. Depois eu vou falar sobre a parte da moral do prazer aí. Então. Pois bem, e aí eu entrei então na parte dopaminérgica, na parte dos pequenos vícios. Vamos lá. Ainda falando dessa questão de cérebro, de estrutura psicológica, né? O que é a tão falada dopamina? E aí, se vocês já me ouviram falar, vocês só vão reforçar isso. A dopamina, ela é a moeda de incentivo do cérebro, digamos assim, tá? Em outras palavras, a dopamina é um tipo de hormônio, um tipo de neurotransmissor que a gente tem, beleza? E ele é responsável no nosso cérebro por, tipo, sentido das coisas, a carga de prazer que a gente dá para as coisas está ali na dopamina mesmo, aquilo gerar um significado atraente para nós, por assim dizer, tá? É por isso que a gente chama de moeda de incentivo. Só que a dopamina, pessoal, como vocês viram, eu infelizmente não consegui desenhar aí para vocês. Queria muito desenhar. Mas a dopamina, ela funciona, imaginem um gráfico, tá? A dopamina, ela deveria funcionar em picos, tá? Assim como no eletrocardiograma, lá, ou coisas do gênero. Nós deveríamos ter picos de dopamina para a gente executar certas atividades. A dopamina ela não pode crescer de uma vez, ela não fica geralmente só lá em cima, tá? E ela também não fica geralmente só lá embaixo, dentro de um gráfico de equilíbrio corporal. Ela vai dando picos. É como se eu tivesse aqui e vocês fossem lá ó, as partes do corpo e vocês chegam em mim e falam, Lucas, ó, a gente precisa de um pouco de ânimo aqui, de dinheiro, para a gente agir nessa parte aqui no corpo. Aí eu vou lá e te dou esse dinheiro. Pronto, a dopamina faz mais ou menos isso, tá? Quando eu estou imerso em coisas que me dão prazeres muito rápidos, que não criam uma crescente nesse hormônio de secreção chamado dopamina, eu pego um videogame, eu pego um celular e tal, eu deveria, por conta dessas atividades despertarem a dopamina de forma muito rápida, eu deveria, depois de um tempo, parar com essas atividades. Se nós fôssemos educados para isso. Lucas, quais são essas atividades que sobem a dopamina rapidamente? Açúcar, então, na parte de alimentação, açúcar. Na parte de atividades, as atividades que tenham a ver com superestímulos visuais e auditivos, tá? Então, qualquer equipamento de luz azul, televisão, computador, celular. Por exemplo, por que a galera aderiu ao Kindle? Sabe o Kindle de leitura? Porque o Kindle ele não tem a luz azul. Então, o Kindle é uma excelente atividade de leitura e que não vai te gerar esse autoestímulo, tá? Você pode ler o Kindle lá antes de dormir e tal, bonitinho. Óbvio, não deixa de ser um eletrônico, emite ondas ali, eletromagnéticas, todas aquelas coisas, mas não é tão prejudicial assim, tá? Então, assim, açúcar, atividades que envolvam a tela azul ali e tal, atividades de gamificação, né, jogos, qualquer tipo de jogo, atividades de competitividade tendem a subir a adrenalina mais rápido, e aí sobe noradrenalina, sobe notripilina, sobe dopamina, etc. Enfim, mexem com esses hormônios, tá? Então, é por isso que nós, se fôssemos bem educados, a gente deveria saber o seguinte, tá, eu vou ficar no celular, então eu tenho que ficar pelo menos 2 horas. Depois eu preciso parar. Eu posso usar o celular o dia inteiro? Posso, mas eu deveria abrir
responder as mensagens, olhar Instagram, ver vídeo no YouTube, tudo bem, mas 2 horas parou. Fica um certo tempo sem, 2, 3, 4 horas, depois eu pego mais um pouco. Tá? As pessoas mais eficientes, pode ter certeza, são as pessoas que respondem um bloco de mensagens de manhã, um bloco de mensagens de tarde, e durante o dia eles fazem outras coisas que não ficar só ali de celular ou até de computador. É que hoje em dia todo mundo trabalha em computador, mas são atividades diferentes, entendeu? Então, assim, isso, videogame, deveria ser assim, não é chatice, dos pais chato com os filhos, não, é real, assim, deveria ser assim. Os pais deveriam deixar os filhos na televisão por X tempo só, 2 horas, no máximo, 1 hora, um filme ali, a criança vê. Não pode ser a tarde inteira, não pode ser o dia inteiro, não poderia. Porque isso, o que ele faz? Ele causa rápido um pico de dopamina e naquela atividade ali ele fica mantendo um funcionamento dopaminérgico que não deveria ter. Não deveria ter. Então, quando a gente aprende a controlar, desligar, ou controlar a quantidade de açúcar, ou comer menos carboidrato, ou fazer menos dessas atividades assim, que exigem muito da gente nesse sentido, isso já cairia de uma forma mais breve, e a gente teria essa moeda economizada no corpo, o corpo dá uma tranquilizada, a gente não fica sempre agitado, e a gente não deixou de fazer ali uma atividade prazerosa, bacaninha, legal. Qual é o melhor modo, então, Lucas, de usar isso? Com tempo ou com dosagens, tipo academia, por exemplo. Por que o pessoal fala de fazer academia, né? Porque a dopamina ela vai de forma crescente, ela atinge um pico e depois ela cai de novo. A relação sexual, ela sobe um clássico padrão de dopamina e depois ela cai. Aí a galera vai lá e improvisa com os Tadala da vida, e é a mesma coisa, dopaminérgica, Viagra e o caramba, errado. Ou as mulheres que suplementam muito em academia, por exemplo, elas têm isso também, né? Picos hormonais altíssimos, elas se mantêm por muito mais tempo, mas aí depois aquilo desregula, entende? Portanto, pessoal, falando de atividade cerebral, a dopamina, ela deve ser utilizada como uma moeda inteligente na nossa cabeça e no nosso corpo, com tempo. E, sobretudo, lembra que eu falei que tem uma questão de sentido também? As pessoas, cientificamente, já descobriram que a dopamina está muito presente quando a gente fala de sentido da vida. A dopamina não é só também para jogos, para sexo, para videogame, mas ela está muito presente quando uma pessoa fala assim, por exemplo, cara, eu encontrei o sentido da minha vida, a grande missão da minha vida é ajudar as pessoas fazendo tal, 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 tal. Eu vivi 10 anos ajudando, sei lá, moradores de rua, tal. Cara, a dopamina estava presente aí de um jeito regulado, de um jeito bem estruturado no gráfico de vida da pessoa, e ela estava presente. A dopamina também está presente no grande sentido da vida. Por exemplo, isso. Nos tempos de hoje, colocaram a dopamina como uma coisa só agressiva, negativa. Cara, não, isso aí é muita dopamina, você tem que fazer jejum de dopamina. Eu entendo o jeito que eles colocaram, entendeu? Para meio que conseguir regrar. Mas não dá, assim, cara, jejum de dopamina, tipo, vou ficar sem dopamina. Não faz sentido. O próprio sentido da vida está atrelado à dopamina, pessoal. Então, eu vou dizer para vocês, mais fácil, eu sou da linha mais fácil de que você simplesmente falar assim, cara, eu estou muito viciado em celular. Presta atenção nisso que eu estou falando. Estou muito viciado em celular. Ou estou muito viciado em doce. Isso me dá um excesso de dopamina. Mais fácil do que vocês é simplesmente parar de comer doce. Ou simplesmente parar de jogar o videogame ou de ver o celular. É vocês educarem a forma que vocês têm uma atividade prazerosa. Isso vai dar muito mais resultado do que simplesmente fazer um jejum de dopamina. Em outras palavras, vale mais a pena o esforço, por exemplo, de você começar a ler livros no Kindle. Você está com o eletrônico na mão ali. Toda hora que der vontade de mexer no celular, você vai tentar fazer o seguinte, tá? Vou ver um pouquinho, 10 minutos no cronômetro, mas eu vou tirar depois e vou pegar o Kindle ali que eu comprei e deixo na minha bolsa toda hora, para eu ler o Kindle. Ou vou ler o livro. Toda hora que eu me perceber que eu tô mexendo demais no celular, vou parar e vou abrir o livro, vou abrir o Kindle, ou eu vou rezar. Sei lá, um terço. Ou eu vou rezar por alguém que tá doente. Ou eu vou... Entendeu? Qualquer coisa desse gênero. Ou eu vou abrir meu diário e vou escrever. Se eu estiver no ônibus, Lucas, não tem nada que eu possa fazer aqui, vou abrir o celular.
Tudo bem, você quer diminuir o vício em celular? Em vez de você simplesmente falar, vou parar com o celular aqui, pô, você tá dentro do ônibus, vamos falar real? Tá entediado, tu vai querer mexer no celular. Agora, como eu falei lá no café, se vocês estão carregando um livro, se vocês estão carregando o Kindle, se vocês têm um diário, se vocês têm a porcaria das palavras cruzadas lá, que ficar puto com a minha mãe, essa merda, essa palavra cruzada. Cara, o bagulho adianta pra caramba. Caça-palavra, sei lá, qualquer bagulho desse, entendeu? Quem gosta de desenhar essas bagaças desses Bob Goods aí, que a mulherada começou a pintar, né? Essas paradas. Cara, leva esses desenhos na bolsa, entendeu? Com caneta e desenha. Sacou? Estuda música, leva uma apostila, estuda alguma coisa que você gosta. Entende? Ou, se não der mesmo para fugir do celular, na hora que você vê que você só tá no Instagram, troca pela aquele conteúdo de inglês. A Pri, há um tempo, tava lá aprendendo inglês lá. Beleza. Então, cara, mexi no celular, me percebi que eu tô só rodando, só scrollando no Instagram. Melhor do que falar, ai, jejum de dopamina, vou desinstalar o Instagram do celular. Não faça isso. Não faça isso. Pegue e fale o seguinte, toda hora que eu me perceber mexendo no Instagram, eu vou trocar por aquela música de inglês, para aquelas músicas, aquela playlist de inglês que eu gosto, que eu vou treinar inglês. Ou o William vai ouvir lá os cantos gregorianos que tem separado. Monta uma playlist lá dos cantos gregorianos para você aprender cada vez mais e melhor a pronúncia para você cantar lá na paróquia. Estou dando um exemplo, né? Mas o melhor é pegar uma outra atividade prazerosa, alguma coisa que te dê prazer. Mesma coisa. Lucas, estou muito viciado em doce. Todo dia estou comendo doce depois do almoço. Não, 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 não. Jejum de dopamina. Vou parar de comer doce 100%. Não, é o seguinte. Você percebeu que você já está lá no desejo de doce, comprou um doce, não sei o que, né? Tudo bem, divide com alguém. Né? Dá esse doce para uma pessoa, faz o dia da pessoa feliz ali. Né? Não abriu ainda aquele pacote? Dá para alguém. Lembrou na hora, puta, caramba, não resisti de novo, comprei esse doce aqui. Cara, dá de presente para alguém, você vai ver a sensação de gratificação que a pessoa vai ficar com você, e você vai ficar grato por ter dado e ter vencido aquela má inclinação de ter comprado aquele doce. Ou faz o seguinte, compra em dobro. Ai, não aguentei, comprei o chocolate. Beleza, sentei, tô me vendo aqui comendo chocolate. Puta merda, comi de novo chocolate. Beleza, imediatamente vai lá, compra outro e dá para alguém. Ah, Lucas, mas aí tem um senso de punição também, porque eu estou gastando dinheiro a mais que eu não deveria gastar. Nesse sentido também não faz mal. Aí você se puniu porque você gastou dinheiro e ao mesmo tempo você beneficiou uma outra pessoa e vai ter aquela sensação de gratidão, sabe? Mas o que eu quero dizer com isso? Não dá para simplesmente eliminar a dopamina. E é isso que pouca gente fala. E que vocês vão ter que cortar um dobrado para ver alguém contando uma aula de 10 horas para vocês sobre isso, do porquê que não pode, né, cortar a dopamina 100%, acabar com a dopamina do corpo. Nem dá. Entendeu? Se eu pudesse trazer uma palavra no jargão mais popular para ficar muito mais claro, seria... como é que fala? Transferência de dopamina. Entendeu? Que é o tal do lance das virtudes. Lucas, como é que a gente faz para vencer um vício, um pecado, um hábito ruim? Dificilmente você simplesmente vai extinguir aquele hábito e vai ficar parado sem fazer nada. Todo dia, antes de dormir, Lucas, eu fumo um cigarro. E é um vício, eu não queria mais ter isso. Beleza. Dificilmente você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Ah, eu não vou mais fumar. Pronto. E vai ficar assim, ó. Até a hora de dormir. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Você vai ter que colocar alguma atividade ali naquele lugar, que é uma atividade virtuosa no lugar daquele vício. Um hábito bom entra no lugar de um hábito ruim. E neste caso, na temática de hoje, uma atividade prazerosa entra no lugar de um vício ou de uma atividade ruim, ou de um remoer no final da noite que você fica das atividades, das preocupações, dos estresses que você fica. Ai, meu Deus, amanhã tem que fazer aquilo, amanhã tem que fazer aquilo outro. Nananana. Ai, mas não sei o que, hoje deu errado tudo aquilo. Beleza, no lugar de você fazer esta merda, você vai criar um hobby de noite. Ah, Lucas, mas aí quando eu for fazer o hobby eu vou dormir. Beleza, melhor. Melhor. Não te ouvi, Pri. Melhor do que ficar pensando merda, né? É isso. É Boa. isso. Tanto que eu falo muito com os meus pacientes de terapia, eu falo o seguinte, cara, o fulano fala assim, né? Pô, eu vou deitar e aí minha cabeça fica a milhão, eu fico pensando em um monte de coisa, eu fico desesperado, nananana, e eu fico tentando brigar com os meus pensamentos no travesseiro, não sei o quê. Eu falo pra ele, cara, não brigue. Levanta, levanta.
Ah, mas eu preciso muito dormir. Beleza, mas tu não tá dormindo, você concorda? Então levanta e vai tomar um banho. Coloca um banho morno lá, coloca uma música instrumental e discute esses pensamentos. Tralalá, 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 pô, amanhã tem que fazer aqui. Pronto, descarreguei tudo que eu precisava, ou então escrevi tudo que eu precisava. Agora eu volto para a cama. Também é um caminho. Mas, novamente, como a gente está falando de atividade prazerosa aqui, é melhor você substituir por uma atividade prazerosa. Melhor colocar uma boa leitura, melhor colocar um sonzinho que você gosta. Melhor colocar o horário do violão, da aula de inglês, enfim. Beleza, pessoal? Bom, tá fazendo sentido até aqui? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Tipo, Lucas, você foi falando muito rápido, então ainda não entendi essa parte do cérebro aqui. Eu estou tentando não trazer muito técnico para a gente focar mais nas ações que precisam ser feitas, mas se precisar eu explico mais. Eu tenho notas preparadas aqui, então, sim, tá tranquilo, se precisar. Fala para mim. Tranquilo, tô tranquilo. Tranquilo. Você também, Pri? Perfeito, cara. Tipo, já deu mó clareza, assim, de tipo, velho. É muito bom, né? Como óbvio precisa ser dito, né? Tipo, como que eu nunca pensei nisso, às vezes, dessa sensação? Como que eu nunca pensei nisso, cara? Era só ocupar. Eu literalmente que a Bíblia diz, né? A mente vazia é a oficina do diabo, né? Então vai ocupar a mente, entendeu? É isso. Perfeito. Ótimo. É isso. Sobre essa questão aí que você comentou Eu não tenho essa dificuldade, mas eu lembrei muito da Giovana, né, minha namorada. Sobre, vou deitar e a cabeça não para. Tô sempre pensando em algumas coisas, preocupações e tal. É muito interessante, muito bacana essa questão de, levanta, vai fazer alguma outra coisa, né? Esquece, vê o que você tem que fazer depois, a rotina, os compromissos e tudo mais, para ver se distrai um pouco, né, nesse sentido. Isso. Ela fala muito que tem dificuldade com isso. Aí eu fiquei pensando nela. Perfeito, perfeito. É isso aí. E aí a gente, ainda falando de cérebro, né, nesse ponto, antes de ir para a parte moral ali, sabe o que acontece? A gente tem também, vocês ouviram falar, né, do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, etc. O cortisol, ele também fica em alta, né? Ao contrário da dopamina. Então, a dopamina ela aparece nesse sentido do prazer, de liberação do prazer ou de manutenção, de manter a gente sentindo prazer naquela atividade. O cortisol, ele já é essa coisa do hormônio do estresse mesmo. Então, ele vem para deixar a gente, sabe, enérgico no sentido de mais enfrentamento, de musculatura mais preparada, de sistema sanguíneo mais. Por exemplo, você tem um corte, né, quando você vai com cortisol alto, ele faz vasoconstrição, né, então você sangra menos. Por isso que tem aqueles casos que mostra aqueles filmes, às vezes o cara toma um tiro e ele continua andando ali, porque ele tá tão estressadão, o hormônio do estresse dele tá tão alto que ele aguenta as pancadas. Quando o cortisol tá lá no alto, ele impede a gente de ver, de sentir dor, ele impede a gente de ter aqueles impactos, ele deixa a gente mais preparado, mais ligadão. Então, às vezes, o nosso nível de estresse, por isso que eu falei que a gente não pode ficar só no modo medo e modo rotinas e seriedade. Porque às vezes quando a gente está no modo rotina, seriedade e tal, pô, eu tenho que enfrentar, eu tenho que matar um leão por dia, eu tenho que, porra, garantir o sustento. Quando a gente está só nessa vibe, a gente está jogando o hormônio de estresse pro alto, né, jogando cortisol lá no alto, e a gente não sente os malefícios que estão acontecendo da gente. Então é por isso que muitos que talvez passem por essa mentoria, assim, eu espero, que passem por essa mentoria para melhorar nesse ponto, tem época nossa que a gente fala assim, mas cara, eu não estou precisando de atividades prazerosas. É porque, na verdade, a gente está tão com estresse tão alto, a gente está com o corpo tão inflamado, a gente está com a nossa mentalidade tão prejudicada, que a gente acha que não precisa de lazer. Tipo assim, não, mano, eu tô de boa, eu tô conseguindo produzir e tal, depois eu chego, descanso e tá tudo certo, mano. É matar um leão por dia, não tem essa não, mano. Não sinto mais falta daquele futebolzinho, não sinto mais falta daquele momento meu de academia, porque, cara, o importante é eu resolver. Por isso que entrou-se, criou uma guerra muito grande também com aquele perfil exagerado de famílias, onde o pai só fala assim, não, eu tenho que ser o provedor, e aí, foda-se, eu não brinco com o filho, eu só saio, eu trabalho, e eu volto, e eu tenho que matar um leão por dia, não sei o que, bababá. Bicho,
você está estragando o seu corpo, você está com cortisol lá no alto, você está levando tiro e não está sentindo, só que na hora que você parar, meu irmão, vai começar a sangrar, vai começar a sentir dor, vai começar a pesar, porque na verdade seu estresse está muito alto, sua dopamina nos momentos de vício ali também estão aparecendo muito alto, te desviando do que precisa, enquanto que atividades prazerosas e lazer não tem nada a ver necessariamente no momento, na questão principal, nem com essa dopamina do vício, que a gente fica ligadão, tendo fuga, drogas, videogame, celular, bebida, cigarro, enfim, né, sexualidade desregrada, isso é excesso de dopamina ruim nesse sentido. E por outro lado, o cara que fala, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo videogame, o meu negócio é só trampar, não sei o quê, ou a mulher que fala, não, eu sou aqui só de resolução, não sei o quê. Você tá achando que tá legal, mas não tá. Você tá tomando um tiro e uma hora você vai sentir. Você precisa fazer essa atividade prazerosa, porque nessa atividade você regula esses dois elementos em um só. Você diminui o seu cortisol, hormônio de estresse, e você regula do jeito certo a sua dopamina. E passa a ter mais sensação de bem-estar ao longo dos dias. Tá? E aí, último ponto, e aí agora sim, para a gente entrar para os finalmente da nossa mentoria de hoje, para depois abrir para pergunta e também não terminar muito tarde. Lucas, só que você falou desde o começo que tem a ver com a parte primitiva do cérebro, que tem a ver com a parte do sistema límbico, tem a ver com a amígdala. Você falou que às vezes a gente está diante de uma questão de vício. Só que, caminhando para o final, o Lucas começou a falar que, peraí, eu preciso criar substituições, e nessas substituições está muito claro para vocês, está implícito ali, que a gente precisa escolher novas coisas. Como é que a gente faz isso? Vocês já ouviram falar sobre isso também. Na nossa parte da frente do cérebro, a gente tem uma parte chamada neocórtex. É a parte que faz a tomada de decisão. A parte, por exemplo, quando a gente está viciado, quando a gente está bêbado, é inibida, por isso que a gente fala mais besteira e tal, né? Nessa questão do córtex pré-frontal, é onde a gente consegue mensurar os itens de razão. E, portanto, aqui a gente consegue falar do âmbito moral, das virtudes, do que a religião ensina, tá? E essa parte racional funciona muito por decisão e repetição. Então, eu entendo vocês e eu me entendo da gente estar viciado no celular, da gente estar viciado em um doce, da gente estar viciado em só pensar em problema. Eu entendo vocês. Eu reconheço que isso acontece. Eu não julgo vocês nesse sentido. Agora, eu vim para dar a solução para vocês. Eu vim como mentor para falar o que vocês têm que fazer, como eu disse. E o que vocês precisam fazer? Vocês precisam, de fato, tomar decisões de quais atividades, por isso que eu disse lá, né? Já escolheram, então eu estou reforçando isso. O que vocês vão fazer como substituição de cada elemento de vício que vocês têm. E repetir isso. Como, Lucas? Pela consciência mesmo, pelo córtex pré-frontal, pela razão mesmo. Tá? Então, Lucas, novamente, estou viciado em celular. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Isso significa que, em partes ali, ele é automático. Em partes. Um dia a gente vai falar sobre o que é automático e não no corpo. Mas, em partes, parece que ele é algo automático. Tudo bem. Só que a gente precisa de sistemas para conseguir agora substituir esse hábito. E é por isso que eu estou falando para vocês. Quais são os sistemas? Anotar, né, decidir, aliás, escrever e se relembrar disso todos os dias. Lucas, quais os métodos para me relembrar? Eu já fiz de tudo com o paciente meu. Post-it, alarme no celular, escrever grande numa cartolina. Beleza? Então já teve paciente meu, cá entre nós aqui, um momento cômico da... A Nick tá ouvindo, ou Priscila? Tá, né? Tá, beleza. Então não vou falar a primeira palavra. Vou só fazer o gesto aqui para vocês entenderem. Mas teve um paciente meu que ele era viciado, né, numa coisa. E aí eu peguei e coloquei para ele. Não. Pedi para ele escrever desse jeito mesmo, grosseiro.
Não, numa cartolina gigante, né? E embaixo colocar o hábito. Acho que o dele era leitura, né? Leitura 15 minutos, sim. Aí embaixo ele ainda colocava o horário, né? Porque geralmente ele ficava o dia inteiro fora, saía para trabalho, faculdade, né? Não, voltava no final da noite. E aí, no final da noite, sozinho, morando sozinho e tal, o cara tava carentão lá, não, sobrava só isso daí para ele. E aí ele tava nesse vício. Então o que a gente fez? Colocou um não bem grande ali no que ele deveria fazer, que ainda assim eu tenho as minhas ressalvas contra esse. É igual, tipo, não pense num cavalo branco. A gente vai acabar pensando num cavalo branco, né? Então eu tenho minhas ressalvas quanto a colocar não, mas eu pedi para ele colocar bem grande para ele ficar com vergonha nesse sentido, né? Do que estava ali, que ele estava lendo todo dia. E o sim embaixo do que era para ele fazer. No caso de vocês, o que vocês podem fazer, por exemplo, Lucas? Eu estou aqui num hábito que é prazeroso, mas ele é um hábito ruim. Por exemplo, de doce, por exemplo, de celular, ficar scrollando ali o dia inteiro. Por exemplo, de ficar, quando eu chego do trabalho, eu fico deitado pelo menos 40 minutos, às vezes eu vejo estar 1 hora já no sofá, porque eu chego muito cansado, fico deitadão esse tempo. Beleza, então, esse é um hábito prazeroso? É prazeroso, chegar, deitar e ficar no sofá. Mas é bom? Não é bom. Então, como é que a gente faz para substituir? Eu descrevo aquilo que eu não quero mais fazer e deixo claro um comportamento bom, substitutivo. Tá? Isso aqui é substituição mesmo, direto, de prazeres ruins que eu estou falando. Tá? E o que vai regular isso? O pré-frontal, a razão mesmo. É ser chato com você e repetir isso todos os dias. Cara, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que parar com a porcaria do sofá. Não pode, vocês não podem admitir isso na vida de vocês. Não pode, não pode. Entendeu? Às vezes a Mariana fala comigo assim, Lucas, caramba, como é que você consegue? Às vezes você fala que vai mudar uma coisa e você muda, né? Parece fácil para ela olhando de fora, mas não é para mim. Eu fico repetindo, cara, eu não posso fazer isso aqui, eu preciso fazer tal coisa. Então, eu preciso fazer tal coisa, sem falar do não, como eu disse para vocês. Tá? Mas eu garanto que mais forte do que substituição de hábito é vocês pegarem uma coisa boa, um hobby, um prazer, e inserir isso na rotina de vocês, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal. Tá? Mas lembrando, na nossa hierarquia de vida em ordem, atividade prazerosa, lazer, é o 4º item. A gente está indo de trás para frente, né? Então a gente fez vida social, tá? Agora a gente está fazendo hoje lazer e atividades prazerosas. Depois vem trabalho, família e Deus, religião e espiritualidade. A gente está indo na ordem contrária, tá? Do menor para o maior. Então, Lucas, dentro do que você está falando, se eu tiver com uma prioridade religiosa muito grande na minha vida, se eu tiver com uma prioridade familiar muito grande na minha vida, e eu preciso trabalhar, eu não tenho espaço para o lazer e eu não tenho muita vida social. Supondo, né? Tá tudo bem. Esses dois são os dois menores pelos quais a gente começou. São os dois menores itens de prioridade na nossa vida, por assim dizer. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero promover para vocês? Eu quero promover o sistema completo. Então, por isso que eu não estou pegando pesado com nenhum desses dois aqui. Estou pegando leve. Essas aulas aqui, essas mentorias aqui vão ser mais pesadas. Mas essas aqui são mais leves. Estou pegando leve por quê? Porque, cara, se vocês seguirem aquilo que eu falei na sessão passada, né, a gente não ficar ali dormindo com a sociedade, a gente entender a importância que tem de se correlacionar, todos aqueles itens que a gente falou, não vou repetir para não ficar chato. Se a gente entender no encontro de hoje que o lazer é importante para nossa vida, que ele precisa estar presente de forma quinzenal, mensal, semanal, mas a gente precisa escolher por ele. E ele precisa ser uma coisa que não seja uma coisa viciante, mas uma coisa que tenha uma crescente de prazer. E chega um momento que ela acaba, como a academia. Como ninguém chega na academia já no primeiro momento felizão. A gente só agradece na academia quando está na hora de ir embora. Ah, valeu a pena. Ninguém chega num esporte já, nossa, cheguei no jiu-jitsu, sei lá, no basquete, no balé, já, com a corda toda. É no meio que você atinge o prazer por aquilo, né? Assim como na relação sexual, né? O ápice, né? O orgasmo, leva-se um tempo para a gente chegar, embora já seja gostoso desde o início, ele leva-se um tempo para você chegar.
Um passeio, uma grande viagem, não é logo que você entra no carro, né? Tem os mais emocionados, assim, que só de entrar no carro já fala, já estou viajando, já vi o mato, já estou feliz. Mas o ápice da viagem mesmo é quando você chegou lá e fez aquele momento principal que você queria fazer. Então é entender que atividades prazerosas elas precisam ter essa crescente, um pico, e ela precisa acabar. Não pode ficar ali toda hora estimulando a gente. Então, no nosso segundo encontro, que é um dos itens de prioridade, eu estou falando para vocês, tem que ter. Mas em virtude dos próximos que virão, se a quantidade de atividades prazerosas forem menor na rotina de vocês, está tudo bem. Se os outros 3 aqui forem mais, estiverem exigindo mais de você. Só que não dá para ficar sem, não dá para ficar sem. Porque, segundo a moral, como eu ia falar agora, eu vou dar o elemento que vai fazer vocês sempre lembrarem do porquê que o lazer é importante. E eu sei que vocês já sabem disso em outros aspectos. Por exemplo, religiosamente a gente fala assim, vocês já ouviram isso na igreja com certeza. No 7º dia Deus descansou, né? Esse descanso de Deus, ele é esse alívio, ele é esse suspiro. Nosso Senhor Jesus Cristo ia para Betânia, né, confraternizar. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha Lázaro como um amigo para quem ele ia lá fazer suas confidências, com quem ele ia brincar, conversar, né, tomar lá o vinho e comungar juntos. Desde que o mundo é mundo, sabe-se a importância, né? Os egípcios, os astecas, os maias, todos os povos, né? Os filósofos, vocês sabiam que Platão, ele lutava wrestling, né? Ele fazia aquela luta livre, né? Platão fazia essa parada, né? Porque ele sabia a importância da atividade física que ela tinha para o corpo, que ela tinha para o desenvolvimento do intelecto, né? Então, moralmente, como dizia Santo Agostinho, fizestes tudo para nós, né? Deus fez para nós o descanso, Deus fez para nós a alegria, Deus fez para nós os esportes, Deus permitiu que chegasse em nós o chocolate, o sorvete, a boa música, os vídeos no YouTube engraçados, os memes do Instagram, entendeu? Então, nem tudo, eu não quero, para finalizar, moralmente falando, eu não quero que vocês demonizem essas coisas, senão vocês não vão conseguir viver harmonicamente com elas, entendeu? Então, e aqui está o maior segredo que para mim fez sentido a coisa do lazer na vida em ordem. Quando eu olho para um meme, né, no Instagram, quando eu olho para essas coisas, para os vídeos do YouTube, que são lazeres, por assim dizer, da nossa geração, os parques de diversões, sei lá, as coisas que nossos pais não tiveram, né? Eu olho e falo, cara, Deus permitiu essas coisas para nós. Não vai adiantar eu abominar essa parada, ficar maluco com essa parada, assim, odiar, né? Porque desse jeito eu não vou vencer. A vida em ordem que eu prego aqui para vocês e que eu entendi psicologicamente é uma harmonia entre essas coisas. Entendeu? Vocês sabem, né, que eu fumo um charuto. Então, até o ato de fumar não precisa demonizar nesse sentido. Óbvio, óbvio. Entorpecentes já são outras coisas. Por exemplo, a maconha, né? Já é uma outra parada, porque ela me tira do meu senso de eu. Se corrompeu a minha personalidade, então a gente já está falando de algo que é ruim, né? E que não tem moderação. A partir do primeiro que eu uso. Você vê como é diferente do álcool, por exemplo. O álcool, ainda assim, tem uma dosagem. Né? A maconha, o primeiro cigarro que eu uso, eu entro em um outro estado de personalidade. A bebida, geralmente, não. Quem é fraco com bebida, aí realmente não deveria. Mas, por exemplo, por que a gente não precisa demonizar? Por que tem padre, tem papa, que, né, o Bento XVI lá, aquela icônica caneca dele lá de chopp, ele tomando um chopp. Por quê? Porque é possível se dosar sem alteração de personalidade com o álcool, né? Então não precisa se demonizar se você tá, nossa, não, vou ter que parar, nunca mais vou tomar chopp lá, que eu gostava no final de semana. Não, você pode entender a dinâmica disso. Óbvio, se aqui está prejudicando a sua vida, você tem que cortar. Mas eu estou falando aqui a âmbito de lazer, né? Assim como o videogame, né? Até esse negócio que eu falei desse meu cliente aí, que eu falei para ele escrever um não gigante ali no coisa, né? Dentro de uma preliminar, por exemplo, de um relacionamento amoroso, isso é permitido, isso é possível.
Isso não é uma coisa que se torna um vício. A gente perverteu isso, né? Mas isso dentro de uma relação que vai chegar a uma finalidade, isso é permitido, isso é possível. Então você vê que o lance é aprender a articular essas coisas. Então as tarefas de hoje, tá? Que eu passei para vocês. Segundo filme, se não viram nenhum primeiro, seria bom tentar ver o primeiro e depois ver o segundo. São filmes que vocês podem ver com a família, são filmes que vocês podem aproveitar para já ter um momento de lazer, comendo uma pipoquinha, dando risada e tal. O livro que eu passei foi o do Fulton Sheen, tá? Eu vou ler a parte de trás desse livro aqui, a contracapa, só para vocês entenderem. Em meio à ansiedade e inquietação cada vez maior de nossos dias, os artigos reunidos desse livro surgem como verdadeiro remédio e conforto para a alma. Rumo à felicidade foi escrito com o propósito de levar aos corações esperança, às inteligências verdade e luz, às vontades bondade, força e coragem. Ao tratar de alguns aspectos mais fundamentais de nossas vidas, como o amor, a política, a maternidade, o trabalho, Fulton Sheen lança a luz aos problemas básicos da vida individual e social moderna e nos apresenta, com base na moral eterna e nos princípios espirituais, uma filosofia de vida coerente que nos conduz a uma jornada espiritual para a santidade. Esse livro será um ótimo guia para quem procura um caminho claro para uma vida santa e feliz. Por que eu passei esse livro? Porque aqui Fulton Sheen está falando, eu já estou preparando para os nossos 3 próximos temas de mentoria. Às vezes, quando a gente está meio que sem lazer, e isso acontece, eu sei, a gente vai precisar encontrar caminhos de lazer aqui dentro. Na vida de trabalho, na vida familiar, na vida espiritual. E também Deus nos preparou isso muito bem. Também a psique humana é muito possível de se adaptar a isso. Lucas, não estou conseguindo fazer nenhum lazer no momento. Eu entendi o que você falou, eu vou fazer, eu vou me programar para fazer, mas por enquanto eu ainda não consigo. Aí entra aquela minha fala lá, tesouros do cotidiano. Tem coisas no teu dia com a tua filha, com teu irmão, com a tua namorada, com teu pai, com a tua mãe, com a tua reza de cada dia, com a ida para o seu trabalho, com algumas coisas dentro do seu trabalho, que você consegue encontrar momentos de felicidade, momentos prazerosos, e fazer daquilo ali não necessariamente um lazer. Então, por isso que eu coloquei lazer e atividades prazerosas. Porque às vezes nem sempre vai dar para o lazer mesmo, assim, mas vai dar para tornar aquilo uma atividade prazerosa, né? Então, as atividades são essas. Ver o filme Sim, Senhor. Pelo menos garantir este livro na sua biblioteca para um dia você poder ler. Porque não vai dar tempo, talvez, de ler até terminar a mentoria. Eu sei que vocês têm muitas demandas aí. E a tarefa principal é: vou estipular uma atividade de lazer mesmo, nem que seja para fazer uma vez no mês. Lazer, que não tem nada a ver com as coisas que eu estou fazendo e que eu gosto. Ponto. Só para me dar aquele momento. E ainda uma outra atividade que a gente falou aqui ao longo do caminho é: se eu estou fazendo uma atividade que é prazerosa, mas que me faz mal, que está desregulando minha dopamina, que pode ser, né, doce, excesso de videogame, excesso de scroll no Instagram, masturbação, etc, etc, etc. Você vai começar a fazer, pelo meio da razão, uma substituição de atividade. Na hora que você geralmente faz aquilo, você vai ter uma outra atividade no pente para fazer sempre. Que é uma leitura, que é uma oração, que é uma brincadeira diferente, que é, sei lá, sair daquilo para uma outra coisa, escolhida racionalmente. Um ponto de decisão, baseado em uma moral. Eu sei que moralmente isso aqui é bom para eu fazer no lugar dessa outra coisa. Então, vou começar a me comprometer a fazer. Não demonizando aquilo que você está fazendo, que de alguma forma é prazeroso, mas entendendo a articulação que aquilo tem que ter. Fizeste tudo para nós. Deus fez tudo isso para a gente com muito carinho, para a gente usar com prudência, com articulação. E é isso que eu queria que ficasse para vocês a respeito deste tema. Por isso que lá estava escrito para vocês, eu até pedi quando eu pedi para a Erika escrever, ela falou: nossa, mas é para escrever assim mesmo, faz sentido isso, né? Eu falei: não, faz sentido. Lazer e atividades prazerosas, o potencial oculto da vida. Cara, isso tem um potencial gigante de fazer vocês se tornarem mais produtivos, mais intelectualizados, mais confiantes. Porque, como eu falei, a pessoa que está só lá resolvendo o problema, matando o leão, ela está, na verdade, só subindo o cortisol dela e está se estressando demais. E eu falo com conhecimento de causa, né?
grisalho aqui é oxidação de estresse, falta de cabelo, oxidação de estresse, como a gente já conversou. Eu me estressei muito, 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 muito. Eu fui muito focado só em, não, tem que fazer, por conta de toda uma postura de vida, e quando eu entendi que a vida não era desse jeito, em alguns momentos, para algumas coisas já era tarde, né? Certas coisas não voltam mais, mas outras coisas deu tempo de melhorar. E eu quero que vocês melhorem. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, momento final nosso aí, coisa de atividade, partilha, pergunta. Calma aí. Eu gostei pra caramba, Lucas. Inclusive, eu acho legal a forma que você consegue traduzir assuntos complexos e deixar ele muito simples, né? Eu lembro que você estava explicando sobre o self, alma, em relação lá aos arquétipos, e ficou beleza, tá na minha cabeça. E eu nunca vi alguém explicando sobre a dopamina, sobre o cortisol, com essa facilidade, né? Então, você explica literalmente para que uma senhora e uma criança entenda, né? E aí ficou muito mais claro e ficou bem mais específico agora na minha cabeça, quando eu for ou explicar para alguém, ou entender como é que está funcionando isso no meu corpo, especificamente. Então, eu gostei demais, achei muito bom, e acho que não tenho dúvida não, é isso aí, muito bom, obrigada. Beleza, que maravilha, que maravilha. William, dúvida, colocações, coisa legal que você lembrou, qualquer coisa do gênero. Cara, sem dúvidas, assim, realmente muito bem colocado todas as coisas, todos os assuntos aqui. A compreensão fica muito facilitada, cara. Você consegue ver assim mais fácil mesmo. Isso. Tudo que tu falou aí. Muito Isso. bom. E a gente está num tempo, né, pessoal, que a gente está cheio de... E não estou fazendo crítica, pelo amor de Deus, estou só falando porque eu também sou desse meio, né? A gente está num tempo que é muito curso, né? É muita coisa que tu vai ter que ficar muito tempo ali, como eu falei, lendo muita coisa, talvez 2 horas de aula para conseguir entender, beleza, o que eu preciso fazer? Né? E eu tô aqui para isso, eu tô aqui para ler esses textos todos, esses livros todos, essa caralhada toda, passar um ou dois para vocês que vocês vão ler e vão falar, pô, maneiro, melhorei meu cabedal intelectual aqui, mas fora isso, cara, geralmente a pessoa que está numa mentoria, ela não quer ficar assim, pô, vou ter que assistir 70 bilhões de aulas e ficar ali vendo termos técnicos. A minha ideia é transformar a coisa no arroz com feijão mesmo, pra vocês entenderem. Ah, tá, preciso fazer por isso, né? Tá, e o que eu preciso fazer? É isso, né? E para mim o jeito que mais colou, mais fácil até hoje é, cara, Deus fez essa porra para nós, véio. Não adianta a gente desprezar isso. É só saber articular. E aí vem a pergunta, como é que eu articulo? Essas tarefas aí que eu passei. Bom? Engraçado que hoje mesmo eu vi um vídeo de exatamente de um mesmo conteúdo que você está passando aqui, abordando, que é sobre a questão da dopamina, da utilização da rede social. Vídeo muito bom de uma menina, o conteúdo que ela produziu. É um vídeo de um Reels, assim. Às vezes é difícil uma qualidade do que ela fez, assim, do assunto abordado, sabe? Nem esperava muito, mas ela entregou bastante, assim. Que legal. Muito bom. Basicamente, você falou aí, só que, óbvio, a tua explicação aqui, ela é muito mais facilitada a compreensão, assim, você ir um pouco mais a fundo, fica muito legal, muito bacana, cara, de escutar. Bom, que bom. E quando vocês acharem esses vídeos assim, tava vendo um Reels que tem a ver com o que a gente falou, pode mandar lá no grupo, fiquem à vontade, manda lá, ó, lembrando, complementando o assunto, ou então quem assistir algum filme, né, cara, acabei de assistir, maneiro mesmo, achei essa parte aqui, isso aqui fez sentido, coloca lá pra gente também criar esse registro do que vocês estão tendo de experiência, assim, do que vocês estão vendo por fora em paralelo, que combina com os assuntos, pode ficar à vontade para isso aí, beleza? Pode mandar que vai ser muito bom. Só uma pena que não deu para desenhar, velho. Eu tentei me programar para abrir mais cedo aqui e fazer essa coisa do desenho, que ia ficar ainda melhor. Mas na próxima eu vou conseguir. Enfim. Então, podemos encerrar, tranquilos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sem dúvidas então, né? Vamos passar as festas agora. Desejo a vocês, né, um bom final de ano, bons momentos. A Pri eu vou acabar vendo ainda. O William, muito provável que a gente ainda se vê, que eu devo ir em alguma missão da paróquia que a gente vai se encontrar. Mas oficialmente na mentoria a gente volta no dia 10. E no dia 10 nós teremos um encontro presencial. Eu vou programar isso direitinho já para avisar vocês. Vou tentar fazer isso antes do ano virar,
para que vocês, na virada de ano, já se programem direitinho de como que a gente vai fazer este encontro, tá? Eu aviso vocês com calma. Então, assim, desejo a vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Talvez não vai dar para rever, porque os tempos de mentoria aqui estão, né, muito grandes, ninguém revê uma aula de 2 horas ali, uma conversa de 2 horas, mas eu estou providenciando os resumos em mapas mentais para vocês, releiam as anotações de vocês, isso é muito importante para fixar conteúdo. Só abrir, semana que vem, abre de novo o caderno. Aí na outra semana a gente não vai estar se vendo, abre de novo o caderno, dá uma lida de novo, tenta lembrar, tenta refazer o caminho da aula, assim, da mentoria, isso vai ajudar muito. E me perguntem, não fiquem com dúvida, o que aparecer. E agora esse é um momento muito propício para os 2 primeiros temas que a gente teve: vida social e lazer e atividades prazerosas. Vivam bem o Natal, vivam bem os cultos, né, os momentos, os ritos religiosos que a gente tem para viver. Vivam isso com carinho, momento de família, presente, abraço, carinho. Isso aumenta também a ocitocina, né, que é aquele hormônio também de bem-estar. Vivam esses momentos, não fiquem só presos às resoluções de ano novo, às metas de ano novo, né? Vivam esses momentos de prazer para justamente articular, ter essa ordem de vida. Agora é o momento da gente desacelerar mesmo. Então, depois que acabar as atividades empresariais aí, descansem, tenham muito carinho com vocês para voltar com a cabeça bem firme, que aí o próximo tema a gente já vai entrar em trabalho. E aí a gente vai fazer um bagulho muito louco, vai ser muito maneiro. E eu vou ajudar vocês a terem um ano muito melhor profissional, eu garanto isso a vocês, vim garantindo desde o início, estou reforçando isso. A vida profissional de vocês vai ser outra nesse ano, no que depender de mim. Essa mentoria presencial vai demorar, essa do dia 10, tá? Se preparem, tentem não ter compromisso. Se tiver alguma coisa assim muito séria, tentem me avisar, se for mais de um, a gente tenta articular. Se não, a gente vai ter que fazer mesmo nesse dia. E a gente vai fazer um trabalho bem intensivo para colocar em ordem a vida profissional de vocês. Eu espero que hoje tenha dado um pouco mais de noção de ordem para a vida de lazer e de prazer de vocês. Bom? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Obrigada, Deus. Lucas. Bom descanso também. Valeu, bom descanso. Até a próxima. Tchau, William. Tchau, tchau.